Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É aquele instante em que Deus nos fala. Quando fazemos uma prece, falamos com Deus. Quando lemos a palavra de Deus, Deus nos fala. Liturgia de 2 de dezembro de 2020, quarta-feira da primeira semana do Advento, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa, e no rito da celebração temos o prefácio do Advento 1, ofício do dia. Antífona da entrada: o Senhor vai chegar, não tardará, há de iluminar o que as trevas oculta, e se manifestará a todos os povos. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Oração do dia. Senhor Deus, preparai os nossos corações com a força da vossa graça, para que ao chegar o Cristo, vosso Filho, nos encontre dignos do banquete da vida eterna e Ele mesmo nos sirva o alimento celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6º ao 10º-A. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23, versículos do 1º ao 3º-A, do 3º-B ao 4º, do 5º e o 6º. O refrão é o 6º CD. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repitamos: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Repitamos: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eis que o Senhor há de vir, a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir-lhe ao encontro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 15, versículos do 29 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à interpretação do Evangelho, interpretação de texto. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Enxugará as lágrimas, Isaías enxugará as lágrimas. É a interpretação do Evangelho, Mateus 15, versículos de 29 a 37. Esta passagem do profeta Isaías, bem, na verdade, a interpretação será do livro do profeta Isaías, né? Mudou a tática aqui na interpretação, na reflexão do Antônio Carlos Santini. Então, a interpretação é justamente do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos do 6º ao 10º. Esta passagem do profeta Isaías, selecionada pela Igreja para a liturgia do tempo do Advento, quando nos preparamos para a vinda de Jesus Cristo no Natal, está marcada por vários símbolos dos tempos messiânicos, entre eles a figura do banquete, a fartura de um festim, imagem que o próprio Cristo iria retomar nos evangelhos para falar do reino de Deus entre os homens. Outras imagens falam de um véu a ser tirado de nossos olhos, da mortalha que desaparecerá. No entanto, mais do que a fome saciada ou a cegueira iluminada, fala ao nosso coração a promessa da consolação que o Messias traz para a humanidade que chora. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. É o tipo de promessa que nos reconduz à infância, quando chegávamos em casa com o joelho ralado ou a unha do dedão levantada por uma pedra, e a mamãe logo vinha cuidar do machucado e secar nossas lágrimas com um colo gostoso. Sim, Deus Pai é Deus Mãe. O Salvador, que nos envia, acima de tudo, um Consolador. Sim, Deus é sensível às lágrimas humanas. Nos versículos, aliás, no versículo mais curto dos Evangelhos, o Filho de Deus também chora, conforme está em João 11, versículo 35. Com certeza, na gruta de Belém, menino chorava.
Por isso mesmo, não temos junto ao Pai um mediador que ignore as dores e as angústias de nossa humana condição, conforme está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Capítulo 5, versículo 2. Podemos esperar pelas manifestações palpáveis de seu amor, que vem consolar e reanimar. Por isso mesmo, uma das 9 bem-aventuranças do Evangelho é dirigida às lágrimas que derramamos. Lá está escrito: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 5. Nosso povo ainda anda sem esperança. Depois de apostar nas promessas de governantes que se apresentam como salvadores da pátria, a multidão se recolheu ao desânimo, ao ceticismo. Quanto maior o sonho, tanto mais funda a decepção. Neste advento, Deus nos convida a redirecionar os anseios profundos de nosso coração para o menino que se avizinha. Ele não decepcionará. Os últimos versículos da profecia de Isaías garantem que não são infundadas as nossas esperanças, mas serão recompensadas com a libertação final, fonte de júbilo e alegria. Como escreveu Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, com esta confiança segura, confiamo-nos a Ele. Ele, presente no meio de nós, vence o poder do maligno. Está em Lucas 11, versículo 20. E a igreja, comunidade visível da sua misericórdia, permanece nele como sinal da reconciliação definitiva com o Pai. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. É no Senhor que depositamos nossa esperança. Isaías 25, versículo 9. Portanto, hoje, a reflexão foi sobre o livro do profeta Isaías, a primeira leitura, e não sobre o Evangelho. Às vezes a gente é pego de surpresa. Isso é bom na vida, para não nos acostumarmos com aquilo que recebemos. Bem, vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar os meus vídeos à vontade. Da minha parte, os vídeos que eu posto no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/, podem ser utilizados livremente, graciosamente. Da minha parte, eu só quero fazer o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 2 de dezembro é dia de Santa Bibiana. Era o ano de 361. O imperador Juliano, que havia renegado a religião, começa uma perseguição implacável aos cristãos. Começou substituindo todos os cristãos que ocupavam empregos civis por pagãos. E, quando a situação agravou-se, passou a torturar e matar os fiéis. A família de Bibiana foi toda executada. O pai de Bibiana recebeu uma marca de escravo na testa e sua mãe foi decapitada. Suas irmãs, levadas à prisão, foram violentadas. Por último, foi o martírio de Bibiana, a própria Santa Bibiana martirizada. Foi levada a um bordel de luxo para abandonar a religião ou ser prostituta. Mas os homens não conseguiam se aproveitar de sua beleza, pois a um simples toque eram tomados por um surto de loucura. Bibiana, então, foi transferida para um asilo de loucos. E lá ocorreu o inverso: os doentes eram curados. Diante destes prodígios, o imperador exigiu sua morte e ela foi chicoteada até falecer. Seu corpo foi jogado aos cães selvagens. Mas estes não tocaram no corpo. Finalmente, alguns cristãos buscaram o corpo e deram digna sepultura. Que coisa, hein? No início da era cristã. Reflexão: Santa Bibiana passou a ser invocada contra os males de cabeça, as doenças mentais e a epilepsia. O seu túmulo tornou-se meta de peregrinação.
A veneração era tão intensa que o Papa Simplício mandou construir sob sua sepultura uma pequena igreja dedicada a ela no ano 407. Além de ser uma das padroeiras da belíssima cidade de Sevilha, na Espanha, Santa Bibiana é também protetora da Diocese de Los Angeles, nos Estados Unidos. Oração. Rezemos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço pelos méritos de Santa Bibiana, aumentai a minha fé, dai-me total confiança e abandono na vossa divina providência, para que na esperança eu siga praticando a verdadeira caridade. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Somos todos cristãos, o significado é o mesmo, não importa a pronúncia. Vinde, Senhor Jesus, é a tradução do aramaico, dialeto de Jesus, para o nosso português. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar, esteja pronto para ir para a eternidade, onde todos nós viveremos como anjos, com a felicidade em plenitude. Para isso, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, tenha fé, esperança e amor, 3 virtudes teologais. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, diz o apóstolo São Paulo.